Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Mary Ellen Denner. Mary Ellen Denner nasceu no dia 27 de julho de 1951 em Shelby County, no Tennessee, Estados Unidos, filha de A.J. Neal e Casey Denner Jones. A jovem tinha o coração enorme, fazia o que podia para ajudar as pessoas. Sempre tirava notas altas na escola e tinha o sonho de se tornar uma freira quando crescesse. A Mary tinha mais 6 irmãos, e como a família era grande, era de costume que todos ajudassem nas tarefas domésticas. No dia 13 de novembro de 1965, por volta das 18 horas, a jovem, que a essa altura já estava com 14 anos de idade, foi até uma lavanderia com a sua irmã de nome Brenda, de 12 anos de idade, para poder lavar algumas roupas da família. Mas a secadora de roupas lá estava quebrada. Por isso, após as irmãs lavarem as roupas da família, a Mary pegou essas roupas e foi até uma outra lavanderia que ficava a cerca de 5 minutos da onde elas estavam, para poder usar a secadora lá. Ela ainda disse para sua irmã mais nova ficar lá nessa lavanderia onde a secadora estava quebrada, esperando por ela, porque se ela fosse sozinha, ela iria mais rápido. A região onde elas estavam era considerada bem segura. Inclusive, a avó delas morava bem próximo à lavanderia onde elas estavam. Apesar das jovens se sentirem bem seguras ali, elas acreditavam que se algo de ruim acontecesse, elas poderiam sair correndo e ir até a casa da sua avó para poder pedir ajuda. A Brenda fez o que lhe foi dito. Ela esperou, mas a sua irmã não voltou. Cerca de 45 minutos sem notícias da sua irmã, a Brenda então vai até a casa da sua avó para poder informar o que tinha acontecido. A avó das garotas ficou bem preocupada e disse para Brenda entrar na casa dela para aguardar. Enquanto isso, ela iria sair na rua para fazer uma busca pela sua neta. Assim que ela saiu de sua casa, ela percebeu que em um beco próximo à sua casa tinha uma aglomeração de pessoas, inclusive tinham vários policiais lá também. Ela foi chegando mais perto deles para poder ver o que estava acontecendo ali. E de repente ela percebe que os policiais estavam ali porque o corpo da sua neta Mary estava naquele beco, no chão, já sem vida. A jovem tinha sido baleada 2 vezes no estômago e a sua cabeça tinha sido esmagada com um tijolo. Algumas moedas que ela iria utilizar na lavanderia ainda estavam na sua mão, e outras moedas estavam espalhadas pelo chão. Rapidamente, começaram então as investigações para descobrirem, quem era a pessoa que teria cometido esse crime horrível. Todas as evidências na cena do crime foram coletadas e levadas para realizarem testes forenses. Os policiais, inclusive, conseguiram identificar o calibre da arma utilizada nesse crime. Dessa forma, eles foram em todas as lojas próximas que vendiam munição para olharem os registros das pessoas que tinham comprado recentemente munição nesse calibre. Eles acabaram descobrindo que um homem de nome Lester Edward Eubanks, de 22 anos de idade, tinha comprado munição que correspondia à utilizada nesse crime. Esse homem chamou a atenção dos policiais, pois tinha um histórico de crimes sexuais. Recentemente, ele tinha sido solto da prisão sob fiança por esse mesmo motivo. Ele também morava a algumas casas do local onde o corpo tinha sido encontrado. No passado, o Lester tinha trabalhado como guarda nacional. Sua família era bem conhecida na região, porque o pai dele era ministro na igreja local. Com a suspeita de que o Lester teria algum envolvimento nesse crime, os policiais vão então até a casa dele para poder interrogá-lo. Quando os policiais chegaram na casa dele, ele não estava lá, mas os pais dele estavam, e eles deixaram que os policiais entrassem para poder examinar o lugar. Na casa foi encontrada uma arma do mesmo calibre da utilizada para poder tirar a vida da jovem. Os policiais acharam isso muito suspeito. Eles então pegam essa arma para levar até a delegacia para realizarem testes forenses. E alguns dias após esses testes terem sido realizados,
foi sim confirmado que essa arma encontrada na casa do Lester teria sido a arma utilizada para cometer este crime. Com essa confirmação, os policiais vão até o dono da arma, que seria o Lester, para poder prendê-lo. Ele foi encontrado na igreja local, participando de uma ceia com outros membros. Ele então foi levado para a delegacia para o interrogarem. E rapidamente ele confessa tudo o que tinha feito à jovem nos mínimos detalhes. Ele disse que a jovem passou do lado dele e, sem pensar muito, ele a puxou para trás de uma casa, um lugar isolado, meio que um beco sem saída. Ele então tentou violá-la, mas ela começou a gritar e a resistir. Ele ficou muito nervoso com essa reação e acabou atirando nela 2 vezes. Depois ele saiu correndo até chegar na sua casa, onde começou a se arrumar para sair para dançar e aproveitar a noite. Cerca de 45 minutos depois, ele sai de sua casa para ir até o local aonde ele iria dançar. Quando ele está saindo, ele tem a ideia de passar pelo mesmo local onde tinha deixado o corpo da jovem para ver se ela ainda estava lá ou se já tinham chamado os policiais. Ao chegar no local, ele percebe que a jovem ainda estava viva. Ela estava gemendo e tentando se mexer. Ele então pegou um tijolo e bateu na cabeça dela até que ele se certificasse que ela não teria mais vida. Depois ele foi aproveitar a sua noite. Em maio de 1966, o Lester foi a julgamento. Ele preferiu não ter um advogado para o defender e confessou novamente tudo o que havia feito a Mary. Até parecia que ele estava muito satisfeito com o que ele tinha feito. Ele não demonstrou também nenhum remorso. Enquanto ele contava, ele passava a sensação de que o que ele tinha feito era algo extremamente normal. Ele acabou sendo condenado à pena de morte. A execução dele foi adiada 3 vezes. Até que em 1972, quando a pena de morte foi abolida no Tennessee, sua sentença foi mudada para prisão perpétua sem liberdade de condicional. Para a família da jovem, esse caso teria sido encerrado. O que aconteceu a Mary foi algo extremamente horrível para a família, mas como tinham prendido o criminoso, ele iria passar o resto de sua vida na cadeia, a família iria tentar seguir com as suas vidas. Porém, na prisão, o Lester demonstrou bom comportamento. Ele passou a ser considerado um prisioneiro exemplo e, por causa disso, passou também a ter alguns privilégios, como participar de um grupo de reabilitação. Esse grupo tentava ajudar outros prisioneiros a se tornarem uma pessoa melhor, oferecendo palestras, apoio no que precisassem, e de vez em quando eles também tinham algumas comemorações em datas festivas. Em dezembro de 1973, o Lester foi selecionado pelo organizador desse grupo para sair da prisão, juntamente com outros detentos, para fazerem compras em um shopping em Columbus, Ohio, para que esse grupo pudesse comemorar o Natal. A intenção era que eles pudessem trocar presentes e dar alguns também a outros prisioneiros, para que eles pudessem sentir um pouco esse clima, essa vibração do Natal e esquecerem um pouco de tudo que eles passavam dentro da prisão. Como ele estava se comportando bem, ele inclusive era um exemplo para outros detentos, nenhum policial, ninguém ali dentro da cadeia viu algum problema em deixar ele ir com esse grupo fazer essas compras. Esse grupo que iria até o shopping fazer essas compras, eles não iriam sozinhos. Eles iriam em um ônibus acompanhados de alguns policiais. Só que, infelizmente, esses policiais confiaram demais neles. Assim que eles chegaram ao estacionamento do shopping, os policiais não os acompanharam até lá dentro para realizarem as compras. Eles ficaram no estacionamento, no ônibus, esperando por eles. Eles ainda deram 3 horas para eles fazerem as compras e voltarem para o ônibus para que eles pudessem voltar para a prisão. As 3 horas se passaram e os detentos voltaram até o ônibus para encontrar com os policiais.
mas infelizmente tinha um detento que tinha abusado da confiança dos policiais e tinha fugido. Esse detento era o Lester. Rapidamente, os policiais foram procurar por ele dentro do shopping, procuraram também nas redondezas da onde o shopping ficava. Eles entraram em todas as lojas do shopping, revistaram o estacionamento completo, olharam tudo que podiam olhar, mas infelizmente não encontraram o Lester. Dessa forma, foi então disparado um alerta sobre fuga. Esse é um alerta que informa rapidamente todos os policiais da região que existe um fugitivo, passa todas as características dele, né, o nome, a idade, a prisão onde ele estava, o lugar da onde ele teria fugido, para que todos os policiais fiquem em alerta. Alguns também foram designados para poderem fazer buscas, para que esse fugitivo possa ser encontrado o mais breve possível. A família da Mary ficou horrorizada com esse acontecimento. Já faziam cerca de 7 anos que o Lester tinha sido condenado e de repente tudo que eles tinham passado, né, aquele sentimento de angústia, de tristeza, de impunidade, todos esses sentimentos voltaram. As buscas por esse fugitivo duraram muitos anos, porém sem nenhuma pista de onde o Lester poderia estar, o caso acabou esfriando. Até que no ano de 1993, 20 anos após essa fuga, um detetive se deparou com esse caso em aberto e quis pesquisar para que, quem sabe, pudessem fechar o caso. Ele revisou os arquivos policiais e descobriu que a essa altura não constava mais um mandado para esse fugitivo. O Lester poderia ter cometido outros crimes, estar em outra prisão ou ter sido parado pela polícia que ninguém saberia, e esse caso não seria encerrado. Esse detetive então levou o caso para o FBI e conseguiu que emitissem um mandado para poderem prender o Lester. Em 2018, ele foi incluído na lista dos 15 fugitivos mais procurados dos Estados Unidos. Como já se passaram muitos anos, fizeram também uma reconstituição de como ele estaria atualmente, para que, quem sabe, né, alguém o reconhecesse e o entregasse para a polícia. Após a divulgação dessa reconstituição, os policiais receberam vários telefonemas com pistas, e uma delas foi de que assim que o Lester teria fugido, ele teria ido para o Michigan. Também investigaram os registros de visita antes dessa fuga, e os policiais perceberam que poucos dias antes dessa fuga ter acontecido, o Lester tinha recebido várias visitas de uma pessoa que infelizmente não foi localizada. Por causa disso, todos passaram a acreditar que o Lester teve ajuda para fugir e que tudo isso tinha sido muito bem planejado. Continuando as investigações, descobriram que depois que o fugitivo teria ido para o Michigan, ele foi para a Califórnia, para a casa da sua ex-mulher. Os dois tinham se tornado amigos e tinham trocado várias cartas enquanto ele ainda estava na prisão. Assim que ele fugiu da prisão, eles teriam se casado, mas essa união não durou. A essa altura, essa mulher, que não divulgaram o nome, morava em Hollywood. Os policiais então foram até onde ela morava para falar com ela, para saber se ela sabia do paradeiro desse fugitivo. Mas ela disse para os policiais que já faziam anos, tinha muito tempo mesmo, que ela não tinha notícias do Lester e que da última vez que ela tinha conversado com ele, ele estava usando um nome diferente. Os policiais conseguiram rastrear algumas pistas até chegarem a um homem que estava trabalhando em uma fábrica de colchões. Uma foto do fugitivo foi mostrada para os funcionários dessa fábrica e todos que trabalhavam lá afirmaram que era sim o Lester. Mas ele estava na época utilizando outro nome. Esse homem tinha trabalhado com eles, mas os policiais infelizmente tinham chegado tarde, porque ele já tinha saído do emprego e ido embora para outra cidade sem deixar nenhum rastro. Ninguém sabia para qual cidade ele tinha ido. A partir daí, os policiais não conseguiram mais rastreá-lo e se passaram cerca de 48 anos e até hoje, infelizmente, não o capturaram. As pistas mais recentes sugerem que hoje ele mora em Los Angeles ou em Detroit usando um outro nome. A região onde ele poderia morar
seria muito grande. Já foram feitas campanhas para que a população pudesse identificá-lo. Esse caso, inclusive, virou 2 episódios da série Unsolved Mysteries, da Netflix. Nessa série também foi divulgada uma foto de como ele estaria hoje em dia, mas infelizmente parece que o Lester desapareceu. Hoje em dia ele estaria com 77 anos de idade e as autoridades americanas acreditam que ele esteja sendo protegido por pessoas que conhecem a sua verdadeira identidade. A Brenda, a irmã da Mary, que estava com ela na lavanderia no dia que esse crime aconteceu, e os pais das garotas já faleceram. Infelizmente, eles não conseguiram ver a pessoa que cometeu esse crime cumprindo realmente a sua sentença. Eles não conseguiram ver ele voltando para a prisão e pagando pelo que havia feito. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!